Primícias do Reino, capítulo 14. A mulher hemorroíça. O coração arrítmico constringia-lhe o peito, e o ar que aspirava, pesado, parecia carregado de fumo. Nota da autora espiritual 30. Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22. Marcos capítulo 5, versículos de 25 a 34. Lucas capítulo 8, versículos de 43 a 48. A noite fora difícil de ser vencida. Expectativa incomparável a assaltara desde que soubera dos lamentáveis acontecimentos no horto. A traição de Judas, sucederam-se a deserção dos amigos, a negação de Pedro, e ele, a sós, fora instrumento do escárnio e da arrogância de todos, levado à extrema humilhação por aqueles que desde há muito ambicionavam pôr-lhe as mãos. As notícias, em tom de cantinela cansativa, corriam zombeteiras por todos os lábios, até mesmo repetidas por bocas antes mortas e que podiam agora falar graças a ele. O dia começara com um sol em brasa, queimando tudo. O vento quente, àquela hora da tarde, crestava. A sinistra caravana que o empurrava na direção do Gólgota ainda não atravessara a porta de saída da cidade. Aumentada cada dia mais por novos espectadores, impenitentes que o saudaram poucos dias antes, quando ele chegara a Jerusalém. Ela os ouve gritar: "Adiante, o chicote!" Sente-o dilacerar do próprio coração. A ladeira é de difícil acesso e os motejos se sucedem, enquanto o chicote, vibrando, rasga-lhe as carnes ensanguentadas. Ajudado pelo sirineu, banhado de suor e sangue, ele avança vagarosamente, com dificuldade. Ela o amava, sim, amava-o com todas as forças do seu coração, da sua vida. Vivia porque dele recebera a vida. Olhou em volta lacrimejante. Ali estavam, entre outros, Maria, sua mãe, Madalena, com as mãos crispadas, a chorar desesperadamente. Joana de Cusa, Maria de Cleófas, Salomé, Marta, João, todos dominados por dor inominável. Talvez mais longe estivessem outros, Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro, os cegos e paralíticos que recuperaram a saúde, estupefatos, vencidos. Os gritos e imprecações redobram. Abandonara sua cidade de nascimento pela primeira vez, Cesareia de Filipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Recorrera a todos os métodos curadouros, consultar os sacerdotes, os médicos locais e os alienígenas, inutilmente. A enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixara-se exorcizar, usara os preceitos da lei, submetera-se a experiências que a maltrataram interminavelmente. No entanto, tudo fora inútil. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus. Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, resolvera buscar a próspera Cafarnaum, na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico ainda não consultado. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Via-se constrangida a esconder-se, ocultando a marca da sua desdita. Tinha agora, pela primeira vez, a oportunidade de falar com ele. Seu nome, seus prodígios,
Conhecia-os através do que de suas mãos haviam recebido a saúde como doação máxima. E ele ali estava, a alguns passos. Demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Amado pela sua bondade e compreensão dos problemas humanos, Jairo buscara o Rabi desde cedo, procurando-o em todo lugar. Recorrera à casa de Simão, procurara na residência dos filhos de Zebedeu e, por fim, fora buscá-lo na praia, após a viagem que fizera ao outro lado do mar. Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguiu. Também ela estava entre os que o seguiam, a 2 passos, tomada por ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhe. Tantos eram os ouvidos atentos. Conheciam-na, e as marcas da sua miséria orgânica denunciavam-lhe o mal que a fizera pusilânime em excesso. Vencida pela anemia descarnada, até mesmo diante dos médicos, sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Àquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante da vida. Em turbilhão mental, aproximou-se emocionada, a medo. Cria nele, sentia-o invadir-lhe o íntimo, como se todo ele se desprendesse uma força ignota, miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, e em todo ele havia uma tão grande serenidade e grandeza. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo, faziam-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que a assaltava, com a visão turbada no movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos e, ó ventura, o sangue estancara. As hemorroidas deixaram de doer, toda ela experimentou uma estranha e inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio. Ouviu-o indagar. Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos. Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele olhou em derredor como a procurá-la. Nesse momento, atirou-se-lhe aos pés e bradou. Fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que em tocando tuas vestes poderia recuperar minha saúde. Filha, falara-lhe com ternura e bondade, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desse teu mal. As inefáveis emoções daquele instante, ficaria ali imóvel, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando-o se o pudesse. Despertaram-no para a realidade os que lhe sindicavam o acontecido. Depois, transcorridos alguns dias, volveu aos seus e aos sítios donde viera do outro lado do mar. Todos queriam vê-la, ouvir-lhe a narrativa constatar. Com a saúde, viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Recuperar a paz do corpo, mas perder a paz do espírito. Depois de conhecê-lo, encontrar a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois que algo lhe dizia ser ele o enviado. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes, que antes a detestavam, e foi ao seu encontro. Desde então, ouvia suas pregações na orla do mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Lentamente, enchia o espírito de paz, como o sol de luz que inunda a terra, quando chega o carro da madrugada.
Seguindo-o por toda a parte, não ignorava os que o detestavam, e no coração temia por ele. As maldições despertaram-na. A realidade surgia dolorosa no clamor ostensivo do ódio e da intemperança generalizados. Aquela subida cruel pela colina de Acra alquebrava-o sob o peso da cruz. Subitamente, ele escorregou e caiu. Não se conteve. Tomou de uma toalha que trazia alvinitente e lisa e correu-lhe ao encontro. Notas da autora espiritual 31. Embora os Atos de Pilatos, um dos evangelhos apócrifos, informem que essa mulher, chamada Verônica ou Berenice, é a mesma hemorroíça, Eusébio de Cesareia, o historiador, esclarece que, logo depois de curada, a portadora do fluxo sanguíneo retornou às suas terras e mandou fundir em bronze o feito do mestre em relação a ela, e o colocou à porta de entrada de sua casa. Ele mesmo tivera ocasião de vê-lo. Preferimos, no entanto, a informação contida em Atos de Pilatos. Não tiveram tempo de fazê-la retroceder. Aquele semblante ensanguentado e dorido amargurava-o. Envolveu a face no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor quando retirou a toalha. Nela se estampava o rosto dele, tingido pelo sangue. Gritou então: Vede, vós que passais, atendei-me. O pranto lhe embarga a voz. O chicote, bradam os judeus, o chicote. Laceremo-lo, não tenhamos piedade. Ele, no entanto, olha demoradamente naquele átimo diminuto. Os lábios entreabertos nada dizem. Ela ouve, porém, no imo sua voz como antes. Vai em paz, lembrar-me-ei de ti. A caravana atravessa a porta judiciária, desce a encosta e começa a subida da colina da caveira. Ele tomba novamente. O clamor da angústia das mulheres se levanta e grita alto. Macerado e trêmulo, ele magnetiza a multidão com o olhar dorido e diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Dias virão amargos e terríveis em que clamareis. Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Clamareis aos montes, cai sobre nós, cobri-nos, porque se o madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Nota da autora espiritual 32, Lucas 23, de 27 a 31. Chegando ao topo da colina, começaram a despi-lo. Logo depois estava morto. Aos pés da cruz, rememorando-lhe os feitos, recordou então as suas palavras. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Nota da autora espiritual 33. João, capítulo 12, versículo 32. E ele estava erguido. A humanidade segui-lo-ia depois. Desceu o monte e saiu a servi-lo, acompanhando os que o amavam.